Boa noite para todos. Sejam bem-vindas à nossa celebração. Esse dia a igreja celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Também nós queremos colocar na intenção desta Santa Missa, das crianças de hoje, queremos acolher todas as crianças que hoje eles levam de braço. A salva criançada, também hoje nós estamos iniciando o ano da fé aqui na nossa paróquia. Ontem foi a abertura do ano da fé na Igreja Universal do Santo Padre, na missa pela manhã. Abriu o ano da fé, é um ano que ele convida particularmente a todos nós, cristãos, católicos, a professar de uma forma mais profunda, mais corajosa a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé católica. Também ontem à noite foi a abertura na nossa arquidiocese, e hoje está sendo a abertura do ano da fé em todas as paróquias da nossa diocese. É um ano que nós suplicamos a Deus a graça de todos nós vivemos de uma forma autêntica esse dom concedido a cada um de nós por Deus. Também ontem fez 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Nós queremos então agradecer os frutos desse concílio que tanto bem fez a nossa comunidade católica, abrindo mais a igreja para o diálogo com o mundo, a partir da palavra de Deus, a partir do Cristo ressuscitado. São muitos e inúmeros os motivos que temos para agradecer ao Senhor nessa Santa Missa. Hoje mesmo, celebrando a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, queria que a gente fizesse um instante de silêncio para colocar no altar todas aquelas pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos que foram ao encontro de Deus, as pessoas que nos pediram oração. Nós queríamos fazer um instante de silêncio para lembrar todas aquelas pessoas que nós também queremos colocar aqui aos pés do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Reunidos nessa abertura do ano da fé, olhando para o grande exemplo de fé de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, nós queremos pedir perdão a Deus por todos os pecados relacionados com a nossa falta de fé, com a nossa pouca fé, porque tantas vezes, por causa dessa nossa pouca fé, nós não deixamos de fato que
de Deus se manifeste em nossas vidas. Por essa nossa pouca fé, tantas vezes barateamos esse dom tão maravilhoso que Deus nos deu, e muitas vezes desvalorizamos as graças que o Senhor nos concedeu, assim como Esaú desprezou a graça de Deus por um prato de lentilhas. Muitas vezes desprezamos a palavra de Deus, o nosso testemunho de fé, por poucas ou muitas coisas materiais, pelos nossos pecados relacionados com a nossa falta de fé. Cantemos o pedido de perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Pedimos a Nossa Senhora, com alegria, entoemos os hinos de louvores a Deus. Vai
Renê, desculpa Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus, Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deve sentar para poder a palavra de Deus. Esteve revestido com vestes de rainha e foi colocar-se no vestido interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha estar parada no vestido, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe um cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, era o que seria concedido. Esther respondeu: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escuta minha
Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Nasceu do céu um grandíssimo, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que ele tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavras do Senhor. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fiquemos de pé e juntos aclamemos o Santo Evangelho, cantando. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. E cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais que Jesus
Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. A comunidade, nesse dia especial que nós brasileiros celebramos a festa da nossa padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida, nós também estamos nesse dia muito especial, um dia após o aniversário dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, que foi um concílio tão importante para a Igreja, quando os bispos do mundo inteiro se dirigiram para o Vaticano para repensar a missão da Igreja no mundo de hoje. Exatamente nesse concílio, nós temos alguns sinais bem claros, como dizendo a missa, que é rezada na língua do próprio povo, não mais do latim, também o padre voltado para o povo, para haver uma melhor comunicação. Foram sinais de liturgia claros para nos ajudar na caminhada com o povo de Deus, mas também uma solicitação da Igreja para que os fiéis se sentissem cada vez mais responsáveis pela sua missão de batizados, convocando que os leigos tinham uma importância fundamental à construção do reino de Deus. Então, são muitas as graças, os benefícios que recebemos naquele concílio que foi realizado ao início dos anos 60. E nós queremos agradecer e louvar a Deus por todas as graças que nós temos comigo, aquelas sessões conciliares lá na Igreja de São Pedro. Também nós estamos, então, na abertura do ano da fé, onde o Papa solicita particularmente que nós que vivemos dentro da Igreja possamos viver de uma forma mais intensa a nossa fé. Inclusive, solicitação do Santo Padre para que a gente todo dia, ao longo desse ano, possa rezar o creio, o nosso credo, acrescentar o credo nas nossas orações pessoais, porque ele tem falado que é muito importante a missão da Igreja, mas também é muito importante a gente cuidar aqueles que já estão dentro da comunidade, vivendo na comunidade. É um ano especial voltado para nós que já participamos da Igreja, então que nós possamos também estar atentos para procurar viver a nossa fé de uma forma mais autêntica. Muitas vezes nós somos chamados por Deus, o cansaço, quem sabe, as dificuldades dos anos, vai nos levando a gente se acomodar e não viver aquela fé como nós tínhamos nos proposto ao início da caminhada, a viver com Deus e com os irmãos. Então é um momento assim também muito especial para a gente renovar a nossa fé em Deus. Também eu tive a liberdade nesse dia, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, tomar alguns dados aqui relacionados à aparição da imagem. Queria lembrar que a imagem apareceu pela segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro de Almeida estava de passagem pelo Vale do Paraíba, que era o governante da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Houve então uma indicação que os trabalhadores fizessem uma pesca para poder
fazer uma boa recepção para esse governante, mas não era tempo de pesca. Os pescadores, os trabalhadores estavam muito aflitos, porque estavam sendo impostos a ter peixe para poder servir esse governante, uma situação assim de opressão para aqueles mais pequenos. Então, quando eles estavam pescando, já cansados, desistindo de pescar, eles novamente lançaram a rede, que foi o pescador João Alves, e que primeiramente apanhou o corpo de uma imagem sem cabeça. Depois, novamente lançando a rede, pegou a cabeça. E quando eles juntaram, pescaram a cabeça com o corpo da imagem, diz que a imagem ficou tão pesada que eles não podiam mexer com essa imagem. E também lançaram novamente as redes e pescaram tanto peixe que a rede ameaçou, que a embarcação ameaçou afundar. Diz que foi esse primeiro milagre também relacionado com essa imagem que pescaram no Vale do Paraíba. Depois que essa imagem foi pescada, durante 15 anos, a imagem permaneceu na residência do senhor Felipe Pedroso, onde as pessoas se reuniam para orar. Muitas graças foram alcançadas. A família, depois, com o aumento dos fiéis, construiu um oratório no povo do Paraguaçu, que ficou logo em tempos para os fiéis. Em 1734, o vigário de Guarda de Verdade construiu a capela aberta em 1745. Se diz que em 1822, Dom Pedro I, príncipe regente do seu Curitiba, visitou a capela. Em 1834, foi iniciada a construção da Basílica Velha e foi inaugurada no dia da Imaculada Conceição de 1888. Em 1904, foi dito que Princesa Isabel doou uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com o manto azul, como pagamento de uma promessa e de graça alcançada a Nossa Senhora Aparecida. Papa Paulo VI, em 1967, ofereceu uma rosa de ouro a Nossa Senhora Aparecida. O Papa Bento XVI também, pela sua passagem em Aparecida, ofereceu também uma rosa de ouro à imagem em reconhecimento da importância da devoção à Igreja e do povo do Brasil. Em 1955 foi construída a Basílica Nova. Também existem diversos relatos de milagres relacionados com a santa. Em 1850, o escravo Zacarias rezou ardentemente diante da imagem e disse que as correntes que o prendiam foram quebradas e ele passou a viver de liberdade. Existem vários testemunhos de graças alcançadas, como de uma criança que foi levada pelo rio. O pai fez promessa a Nossa Senhora Aparecida, diz que mesmo o rio, uma forte correnteza, não levava a criança e conseguiu salvar o menino. E inúmeras graças alcançadas. Queria chamar a atenção, dentro desses relatos, para o fato que me chamou a atenção. Se diz que depois que a imagem foi recolhida, que esse senhor Felipe Pedroso, ao longo de 15 anos, permaneceu com essa imagem em sua casa, rezando sempre o texto. E depois passou essa imagem para o seu filho, que foi responsável então pela construção do primeiro oratório do povo de Paraguaçu. Eu queria chamar a atenção desse fato, por quê? Porque aconteceu essa peça de uma forma que lembra as narrativas dos milagres, das pescas milagrosas do Senhor dos Evangelhos, fala de uma forma até como que paralela, que os discípulos, os apóstolos estavam cansados,
e aqueles pescadores estavam cansados, mas mesmo assim, depois de retirar a imagem, lançaram novamente a rede e alcançaram como que uma pesca milagrosa, um tempo que não havia peixes. Então, depois desse fato, esse senhor Felipe Pedroso, de uma forma assim muito simples, continuou a rezar o texto dessa sua casa com a imagem, acolhendo os diversos fiéis. Podemos dizer então, durante 15 anos, uma devoção muito simples, também muito tranquila, uma semente de algo que depois ia florescer no nosso Brasil inteiro, a tal ponto que 2 papas ofereceram essas rosas de ouro, reconhecendo a importância da devoção em nosso país. Eu queria falar e chamar a atenção dessa pequena e simples experiência de fé, aquele senhor que depois essa experiência simples contagiou o nosso país inteiro. Nós podemos então dizer que essa devoção de Nossa Senhora Aparecida foi guardada de uma forma então muito simples, que depois floresceu. E assim deveria ser também a nossa vida. Nós deveríamos ter as nossas devoções de uma forma perseverante, de uma forma simples, sabendo que Deus, o Senhor, haverá de produzir muitos frutos pela nossa nação, pela nossa vida de fé, pela nossa vida de comunidade. A gente olhando hoje para o santuário de Aparecida, se diz nesse final de festa, 120.000 fiéis passando pela Basílica. Uma festa hoje comunicada pela Rede Vida, pelas TVs católicas, para todo o Brasil, e a gente vê como é uma devoção fervorosa. Hoje também o Círio de Nazaré, essa devoção arrastando 2 milhões de pessoas no norte do nosso país. Então a gente vê assim que através dessas devoções Deus vai manifestando a sua graça e vai transformando também o nosso país. Porque graças a Deus, pela fé que nós temos no Cristo ressuscitado, que nossas famílias têm em Nossa Senhora, quanto bem, quanta graça já foi derramada em nossa sociedade, no povo brasileiro. Então que nós tivéssemos também a perseverança, a gente olhando assim para a Basílica hoje, tão monumental, tão grandiosa, a gente pode pensar que sempre foi daquele jeito, mas não foi. A devoção começou de uma forma muito simples, por trabalhadores, quer dizer, quase tratados como escravos. Depois de oração simples na casa desse senhor, que graças à sua perseverança, graças ao seu cuidado, nós hoje também recebemos esses frutos. Mas esse senhor Felipe Pedroso poderia talvez não considerar lá de grande importância aquilo que aconteceu com aquela festa milagrosa, com aquele milagre, com aquele sinal, mas não, ele considerou algo tão interessante, tão belo, tão forte, como um sinal de Deus, que lá a sua perseverança foi levando essa devoção, e essa devoção foi chegando a todos os rincões do país, a tal ponto como nós vemos hoje. Então nós precisaríamos também ter essa simplicidade quando a gente faz certas ações. Às vezes parecem muito simples, mas elas são importantes para que Deus possa realizar o seu projeto. Hoje também, dentro do texto do Evangelho, esse milagre que aconteceu nas bodas de Caná, tem essa conclusão ao final, que foi o início do ensinar de Jesus. Ora, o apóstolo, o evangelista, ele poderia ter registrado tantos outros sinais,
como o primeiro sinal da missão pública de nosso Senhor. Nós temos nos outros evangelhos fatos como, por exemplo, expulsão de demônios, libertação de endemoniados dentro das sinagogas. Mas o evangelista vem nos presentear com esse primeiro sinal, esse primeiro milagre da vida pública do Senhor nessas bodas de Caná, quando Maria Santíssima estava presente e intervindo pelas necessidades particulares daquele casal. É interessante a gente ver que nosso Senhor responde: mulher, ainda não chegou a minha hora, para dizer o quê? Que a hora dele, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ressuscitar, que ele haveria de se manifestar de fato para toda a humanidade, não tinha chegado. Nosso Senhor quase como que está resistindo àquele pedido, mas depois ele vê que é o pedido da sua própria mãe, ele não nega esse pedido. Esse texto é maravilhoso para nos indicar como a prece e a intercessão de Nossa Senhora pela igreja, pela humanidade, por cada um de nós, como a sua oração é importante diante do seu Filho, como a oração de Maria Santíssima é importante para transformar a nossa água para o vinho. Mas ao final também do texto, esse texto poderia ter várias conclusões, mas a conclusão que o texto está é que os discípulos acreditaram nele. É quase como que tudo aquilo que tivesse acontecido para que os discípulos pudessem ter mais fé no Senhor. Também os milagres que acontecem em nossas vidas, as graças que nós vamos alcançando, não são graças à toa, não são milagres à toa, não são presentes que Deus nos dá à toa, são presentes, são graças, são sinais que devem nos estimular cada vez mais a gente se convencer que de fato a nossa fé em Jesus Cristo não é uma coisa qualquer, é algo muito especial, presente de Deus para nós, para iluminar a nossa travessia ao longo da nossa história até a casa do Pai. Olhando também para aquele Senhor Filipe Pedroso, ele poderia considerar aquele sinal talvez um sinal à toa, aquela embarcação quase afundada por peixes. Mas ele viu naquele sinal uma graça de Deus e acreditou em Deus e em Nossa Senhora. E por causa da fé do povo daquela época, como eu disse já anteriormente, nós somos contagiados. É interessante a gente ver que quando a gente também acolhe, tem essa fé nos sinais que o Senhor nos realiza, e nós acolhemos, acreditamos cada vez mais e transformamos essa nossa fé em algo que vai motivando também as outras pessoas a viver a fé em Cristo e em Nossa Senhora, nós vamos dizendo então que a nossa fé vai valendo a pena, olhando tanto para esse sinal do Cristo, que os discípulos creram nele, também para esse sinal manifestado através da imagem de Nossa Senhora Aparecida, dessa grande pesca que aconteceu, que a nossa fé também em Jesus Cristo, que a nossa fé também em Nossa Senhora nos ajude a lançar as nossas redes da fé no mundo que vivemos, para fazer uma grande colheita de filhos e filhas de Deus que precisam ser pescados. Essa é a graça que nesse dia tão especial, que nós iniciamos o ano da fé, sob o signo de Nossa Senhora Aparecida, que ela nos conceda, a nossa paróquia, de Jesus, Maria e José, de vermos na nossa vida uma grande pesca no meio da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus Santo, fonte da santidade, santificai com as essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, nosso Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
Filho, nós suplicamos a Deus, dai ao vosso povo, soberano de Nossa Senhora, a Conceição Aparecida, e tornasse nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor, nos preparemos para a nossa Santíssima. Parabéns, Santíssimo. Concedei-nos a veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e experimentemos sempre em nós a sua eficácia. Redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo, o santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendito seja o seu santo e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, proteger a nossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Bento, sobre o nosso arcebispo Dom José Aparecido, seus auxiliares, sobre mim, vosso Divino Servo, sobre todo o prédio, sobre o chefe da nação do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em unidade, para que governe com justiça, para o povo brasileiro mais constante e prosperidade completa, favorecer com os efeitos contínuos de nossa bondade, o Brasil, desde o seu estado, a paróquia que habitamos, e cada um de nós em particular, e a todas as pessoas, porque somos obrigados a orar, e sempre cuidar das nossas orações. Tenha misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a Deus que é muito ao Santíssimo e Ministro Sacramento. Graças a Deus que é muito bem. Ao Santíssimo e Ministro Sacramento. Graças a Deus ao Santíssimo e Ministro Sacramento. 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 Graças a Deus, ao Santíssimo e Ministro Sacramento. Graças a Deus, ao Santíssimo e Ministro Sacramento. Nesse momento final da nossa celebração, Espírito de Nossa Senhora Aparecida, buscando da fé, também das crianças, quem cuidar das crianças de presença para frente do altar, por gentileza. Sobrar as crianças adultas para mim respeitar. Projeto comigo, aprender a tocar violão, essa
essas crianças possam ser futuros ministros, né? Na igreja, tocando os louvores de Deus. Depois, quem quiser ajudar o grupo, a poder prestar apoio, trabalho voluntário com o Arthur, para que as crianças aprendam, que o Senhor abençoe esses violões, que as pessoas nos utilizem, possam desenvolver o dom por Deus, como oferecer ao Senhor cantos e louvores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção. Pai Nossa Senhora Aparecida, para que essa bênção de fato seja um sinal da proteção da Nossa Senhora de uma forma tão especial em nossas vidas, em nossas famílias, nos nossos lugares de trabalho, por onde nós andamos, particularmente para os nossos enfermos, para as nossas crianças obedecendo, para as nossas crianças que foram também enfermas, para todos aqueles que precisam de uma forma especial a proteção do manto de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, desça sobre vós, a ação da fé, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Imaculada, Conceição Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.